Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago Sanches. Eu gostaria de compartilhar por meio desse áudio uma mensagem que acabei de ministrar e que eu gostaria de compartilhar com você que está me ouvindo nesse momento. Devido à lentidão da internet, eu não vou ler os textos, porém farei menção dos textos para que você confira na sua Bíblia. Farei isso para não me estender muito, para que para que esse áudio não fique tão pesado, para que eu então possa compartilhá-lo na internet. E o tema dessa meditação é: depois não diga que ninguém avisou a igreja residente no Brasil. O texto inicial é João 16, versículo 1. E como podemos ver nesse texto, não era para desanimar ou enfraquecer na fé ou desmotivar que Cristo estava dizendo o que estava dizendo em suas últimas instruções antes de sua morte. O que Cristo não queria era que seus discípulos fossem pegos de surpresa por acontecimentos que certamente iriam sobrevir. Ou seja, o propósito pelo qual Cristo, o Messias, o Mashiach, Yeshua HaMashiach, estava transmitindo estas instruções é justamente preparar seus discípulos para o que estaria por vir. Momentos antes, ele havia dito o seguinte, que você pode inclusive depois ler em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, confiem em Deus, confiem em mim. Os discípulos de Cristo, independentemente do que viesse a acontecer a eles, deveriam permanecer confiando em Deus e em Cristo. Cristo sabia que chegaria o momento que o caminho para os discípulos dele em Israel estreitaria, mais ainda com o aumento das perseguições sofridas por causa dele, conforme você pode ver em João, capítulo de número 16, versículo de número 2. Depois confira. Essa perseguição por causa dele se estendeu por 2 milênios e abrange o mundo todo. Mas existem partes específicas no mundo que ocorrem de forma terrível e outras ocorrem de uma maneira suave, não tão terrível, agressiva, violenta como ocorre em algumas partes específicas. Cristo já havia falado sobre esse assunto outras vezes. Inclusive, você pode conferir isso em Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, onde Cristo fala sobre as bem-aventuranças, e Mateus, capítulo 10, versículo 22 ao 33, e esse é um texto muito forte, onde Cristo ele declara que os seus discípulos seriam perseguidos, assim como o Mestre o foi. Porém, eles não poderiam, de maneira nenhuma, negar o nome do Senhor. Antes deveriam permanecer firme, confessando o nome do Senhor. Houve perseguição aos judeus pelos próprios judeus por causa da fé em Cristo. E isso já nos dias de Cristo, aonde estes corriam risco de serem expulsos, excluídos das sinagogas, conforme o texto de João, capítulo 9, versículo 2, relata isso. 2000 anos se passaram e vemos que essa perseguição por causa de Cristo, Mashiach, continua até hoje em diversas partes do mundo. E assim vai ser até a vinda do Messias, até a vinda de Cristo. Judeus e cristãos, os assim chamados da religião da cruz, sendo perseguidos e assassinados sem qualquer piedade pelo Islã em diversas partes do mundo afora. É isso que nós podemos ver por meio de vídeos na internet, inclusive sendo anunciado, mostrado
no jornal, nos noticiários. Só que isso a igreja não prega. Eu percebo, infelizmente, que boa parte da igreja no Brasil não dá importância para esses acontecimentos ou sinais que estão acontecendo à nossa volta em outros países. Não falam sobre isso nos programas. Não vemos a igreja falando sobre isso nos programas evangélicos, na televisão. Não ouvimos a igreja falar sobre isso nos programas de rádio evangélicos. E menos ainda nas denominações. É uma raridade ouvir alguém abordar esse assunto. Mas a igreja precisa, repito, a igreja precisa abrir os olhos para isso. E eu pergunto, quando? Quando que as virgens, quando que a igreja vai despertar? Será que a igreja está anunciando o mesmo que o Messias anunciou por meio do evangelho? Compare o que Cristo transmitiu no evangelho com o que os homens anunciam por meio daquilo que eles chamam de evangelho. Porque o que Cristo transmitiu, você pode ver em João 16, versículo 33. É isso que a igreja precisa transmitir ao povo. Paulo diz em Romanos 8, versículo 35 ao 39, exatamente isso. Mas a igreja no Brasil não sabe o que realmente é viver isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, 35 ao 39 na pele. A igreja não sabe. A igreja no Brasil não sabe o que realmente é viver isso na pele. Leem até esse texto diversas vezes, mas não sabem o que realmente é viver isso na pele. A igreja não prega essas coisas que Paulo cita nessa lista, como coisas que estamos sujeitos a passar e enfrentar na caminhada. A igreja prega um evangelho do só vitória, um evangelho do só bênção, do só alegria, do só paz, o evangelho que promete muita prosperidade, sucesso, conquista, ausência de problemas, sucesso empresarial, ter, possuir, conquistar, ganhar, obter, crescer, ser cabeça, lucrar, sem espada, sem perigo, sem morte, sem fome, sem perseguição. Este é o evangelho, é o tipo de evangelho que nós vemos sendo anunciado por aí afora. Temos visto sendo anunciado no Brasil. Mas não é esse o evangelho que Cristo transmitiu, e muito menos Paulo. Até quando a igreja vai fazer vista grossa quanto aos acontecimentos no mundo afora, que mais cedo ou mais tarde vão sobrevir sobre a igreja no Brasil? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer no Brasil também. Não se engane, na verdade, até importa que isso aconteça mesmo, para que a igreja no Brasil desperte e assuma outra postura diferente da que tem assumido nos dias atuais. Postura nova essa, aguardada por Deus, não é de hoje. É isso que dá a acreditar que a igreja não vai passar pelo período de tribulação na terra juntamente com os judeus. Os cristãos acreditam nessa teoria porque não estudam as escrituras examinando-as contextualmente, não se baseando apenas no que um cursinho de teologia diz, não se conformando apenas com o que os homens dizem ou afirmam, mas recorrendo para a palavra, analisando a escritura, vendo se realmente bate com a escritura o que está sendo ensinado na teologia, o que está sendo ensinado por homens. Você tem que examinar a escritura, você tem que examinar a palavra de Deus cuidadosamente para ver se é isso mesmo. A igreja não vai subir no arrebatamento antes da tribulação. Gostem ou não gostem disso, concordem ou não. A palavra de Deus é clara. A igreja não vai subir no arrebatamento antes da tribulação. Cristo declarou que ele só vai retornar após a aflição daqueles dias. Leia o evangelho escrito por Lucas, vá para a palavra, analise, e você verá que a igreja não vai subir no arrebatamento antes da tribulação. Olhe o que está acontecendo à volta e vá para o livro de Apocalipse. Cuidado, você está
por meio desta mensagem, sendo colocado dentro de uma realidade da qual a igreja tem fugido. Até quando a igreja vai agir de forma indiferente? Até quando a igreja vai agir desta maneira? A igreja vai acordar quando a realidade dos acontecimentos fora do Brasil, por causa de Cristo, começarem a acontecer no Brasil também. Aí, me desculpe a expressão, a palhaçada vai acabar. Os que servem a Cristo devem estar prontos, preparados para viverem um reflexo do que Cristo viveu e que muitos no mundo afora já estão vivendo na própria pele. Leia João 15, do versículo 18 ao 21. Mas a questão é, será que a igreja do Brasil, será que a igreja no Brasil está realmente pronta, preparada para o que está por vir sobre a igreja no Brasil? Ou será que só no Brasil ser cristão vai ser mamão com açúcar sempre? Não se engane. João 16, 33. Lembre-se do que Jesus afirmou neste texto. A igreja só vai despertar, volto a dizer, quando os acontecimentos já vistos no mundo afora por causa de Cristo começarem a acontecer no Brasil também. Cristãos sendo queimados vivos, cristãos sendo decapitados vivos, cristãos morrendo de joelho com uma bala de fuzil disparada na nuca. Aí sim, a igreja vai levar o evangelho a sério. Muitos vão se escandalizar, é verdade, mas o aviso já foi dado há mais de 2000 anos por Cristo, justamente para que a igreja, para que nós não nos escandalizemos quando estas coisas começarem a acontecer. Eu não quero ser sensacionalista. Eu quero transmitir o evangelho. Eu quero transmitir o que Cristo transmitiu. Depois não diga que ninguém avisou. Só estou retransmitindo o recado já transmitido há 2000 anos atrás e que a igreja no Brasil ignora cegamente. Leia João 16, versículo 3 e o 4. Não vá fazer como os discípulos fizeram. João capítulo 20, versículo 19. Apesar de todos os avisos, alertas, o que eles fizeram? Se trancaram com medo. Conclusão, João 16, versículo de número 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que não sejais pegos de surpresa. Tenho-vos dito isso, para que não vos escandalizeis. Depois, não diga que ninguém te avisou.